Eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. A circulação de novas variantes e subvariantes do coronavírus tem elevado as taxas de transmissão da Covid-19, mesmo em países com acesso à vacina, como a Alemanha, Estados Unidos e França. Apesar de não estar acompanhada da alta de casos graves e mortes, o aumento de casos tem preocupado autoridades de saúde, inclusive no Brasil. Por aqui, uma das subvariantes da Omicron, a BQ1, foi identificada no dia 20 de outubro no Amazonas. Mas já há casos confirmados em estados como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. E essa variante, pelos dados que a gente tem epidemiológicos até agora, o que os pesquisadores e as autoridades públicas estão dizendo é que ela pode significar uma facilidade maior de transmissão, ou seja, ela pode se espalhar mais facilmente. E justamente por isso ela pode acabar aumentando a letalidade e as pessoas que têm uma evolução mais grave do caso de Covid-19, né? Então é importante lembrar que 1/4 do Brasil hoje, 25% da população adulta ainda não tomou a dose de reforço. No Brasil, mais de 80% da população tomou pelo menos 2 doses da vacina contra a Covid. No entanto, cerca de metade dos brasileiros ainda não recebeu o reforço, o que gera um alerta diante da alta de testes positivos. Vamos falar um pouco agora sobre Covid-19, porque os testes com resultados positivos para a doença voltaram a crescer no Brasil. Segundo a Associação Brasileira de Redes de Farmácias, na penúltima semana de outubro, mais de 15% dos testes deram positivo para a doença. De acordo com o Instituto Todos pela Saúde, o aumento de testes positivos para a Covid-19 no Brasil se aproximou dos 500% no mês de outubro. Até que ponto esse aumento de casos no Brasil representa um risco para o controle da Covid-19? Falamos sobre isso com a Rosana Hittman. Ela é médica infectologista do Instituto Emílio Ribas. Doutora Rosana, sempre muito bom lhe receber aqui no Item Mais. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, o prazer é meu. Bem, doutora, vamos aqui acompanhando os números da Covid-19 no Brasil. Vem aumentando o número de casos confirmados da doença, ao mesmo tempo em que há o registro de casos confirmados de uma nova variante do coronavírus em circulação por aqui. A gente pode fazer essa associação? Esse aumento de casos está relacionado a essa variante? Não necessariamente. Neste momento, como a nossa vigilância genômica, ou seja, saber a genética da variante que está circulando, ela não está tão intensa e disseminada, eu te diria que neste momento a gente tem sim a presença dessa nova, eu vou chamar de subvariante, porque assim, a grande variante que está durante todo o ano de 2022 continua sendo a Omicron, só que dentro desta variante a gente tem várias subvariantes, várias, vamos dizer, derivadas dela, né? E essa que está chegando agora, a BQ1, é uma delas que também está sendo isolada. Eu não creio, pelo menos os dados que a gente tem lá da rede genômica, que ela seja a predominante neste momento, mas ela tem um potencial razoável para sim passar a ser uma variante realmente mais dominante aqui no nosso meio. E o que já sabemos então sobre essa subvariante, doutora? Há pouco a senhora fala, não podemos atribuir diretamente essa relação, mas o que já sabemos, doutora? Ela é mais transmissível? Ela é responsável por quadros mais graves da doença? Então, independente de ser ela ou não, o que a gente sabe é que essas subvariantes da Omicron, e quanto mais a derivação, mais elas escapam da nossa resposta imunológica. Seja a resposta imunológica que a gente adquiriu pela doença natural, que muitos de nós brasileiros já tivemos Covid, seja para a resposta imunológica adquirida através da vacinação, que também muitos de nós já nos vacinamos. Então a gente vê que essas subvariantes, elas acabam tendo um poder grande de transmissibilidade e de causar doença, porque de um lado o meu sistema imune não a reconhece em termos de proteção, em termos de fabricação de anticorpos. E, por outro lado, ela cada vez mais tem essa característica de fácil transmissibilidade, porém, e felizmente até agora, com menor virulência. Então, a gente não tem visto quadros mais graves na maioria dos casos. São casos, sim, de infecção, que a gente tem visto, mas um quadro clínico que a gente vê mais de vias aéreas superiores. Então, a pessoa tem dor de garganta, dor de cabeça, coriza,
aquele nariz escorrendo, ela pode ter tosse, ela pode ter cansaço, mas a gente não tem visto acometimento do pulmão, necessidade de ventilação e necessidade de hospitalização, na imensa maioria dos casos. Doutora, a senhora traz para a gente alguns sintomas da doença que se assemelham muito aos sintomas da gripe. Como é possível diferenciar as duas doenças apenas pelo quadro sintomático? É possível fazer essa diferenciação? Muito difícil você diferenciar através dos sintomas. Lógico, eu vou perguntar para o meu paciente em relação aos dados epidemiológicos, se ele me fala, olha, sei lá, minha esposa teve Covid, na escola que eu trabalho está cheio de casos de Covid, ou ao contrário, eu estou tendo contato com casos de influenza, eu posso sugerir que seja um vírus ou outro. Mas do ponto de vista clínico é muito difícil. Normalmente, o vírus influenza, ele costuma dar uma febre mais alta do que a Covid. Mas eu também tenho visto casos de Covid iniciando com febre. Então, o que eu estou querendo te dizer é que, na realidade, o que de fato vai fazer o diagnóstico são os testes. Não tem jeito. E é muito importante que as pessoas testem. Porque, de um lado, o tratamento, nos casos que eu precisar tratar, eles são muito distintos. Então, se eu precocemente fizer um diagnóstico, eu sei que precocemente eu vou conseguir tratar essas pessoas. Doutora, estamos falando aqui de aumento de casos no Brasil de Covid-19, ao mesmo tempo em que outros países também registram um aumento. Esses picos de registros de casos de Covid-19 serão algo habitual a partir do momento em que o vírus ainda está em circulação? Eu creio que sim, porque a gente tem visto de tempos em tempos, a gente acaba, e sempre a gente está mais ou menos 2 meses atrás do que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, né? Então lá eles tiveram um aumento, na Alemanha, na França, um aumento expressivo do número de casos. Agora já começa uma descendente e aqui no Brasil a gente sabia que era uma questão de tempo a gente também começar a ter circulação. Então a característica do SARS-CoV-2 é exatamente essa. Ele é um vírus que ele quer sobreviver, então com isso ele sofre pequenas mutações para ele poder enganar o meu sistema imune e ele continuar replicando. Então eu creio que mesmo que ele vire endêmico, da mesma maneira que é o vírus da gripe, nós vamos de tempos em tempos ver essas ondas. O ideal seria que a gente soubesse a sazonalidade do vírus. O que é isso? Se eu quiser fazer uma campanha anual de vacinação para o Brasil, eu precisaria saber, ou mais ou menos ter uma característica do vírus, no sentido de quando que ele vai fazer essa nova onda, quando que ele vai circular mais. E com isso eu conseguiria estabelecer uma vacinação para o nosso país, como a gente faz com a gripe. A gente vacina a gripe em abril no nosso país, não é por acaso, é exatamente porque a circulação do vírus, a sazonalidade do vírus, costuma ser maio, junho, julho. Então, para o SARS-CoV, para a Covid-19, nós ainda não sabemos qual é a sazonalidade. O vírus realmente ele tem um comportamento bem atípico nesse sentido, o que vai certamente dificultar a gente para fazer um programa nacional de vacinação em algum período específico. Doutora, para encerrarmos nossa conversa, em que medida o aumento de casos de Covid-19, a circulação dessa subvariante no Brasil, podem representar um retrocesso no combate à doença? Eu não diria um retrocesso, eu diria que é uma coisa natural, que a gente sabe que nós vamos ter que enfrentar de tempos em tempos. Eu não consigo enxergar com a mesma gravidade do que nós já tivemos no passado, visto que nossa população brasileira, de um lado, já tem algum grau de proteção contra a doença, seja por vacina, seja por doença natural. Isso é fundamental para que a gente não tenha casos mais graves. Eu acho que nós vamos ter casos, sim, como nós estamos vendo. Nós vamos ter subnotificação, porque as pessoas não estão nem notificando o caso, porque vai na farmácia, faz o teste, dá positivo. Em 3 dias, mais ou menos, a pessoa já se sente melhor. E com isso, então, ela acaba não notificando, ou mesmo o profissional da saúde acaba não notificando. Mas eu não digo que seja um retrocesso, eu diria para você que é um comportamento, a essa altura, esperado do que a gente sabe desse vírus. O importante é que as pessoas que ainda não tiveram oportunidade de se vacinar por qualquer motivo, que façam o quanto antes, porque o que realmente faz a diferença em termos de gravidade da doença e prognóstico é a pessoa ter essa vacinação básica, ela estar protegida com a dose de reforço, ou seja, ela estar em dia com a sua vacinação ou não. Isso é que vai fazer diferença do ponto de vista de risco de hospitalização, morte e casos mais graves. Doutora Rosana, sempre um prazer conversar com você. Já fica aqui o convite para uma próxima oportunidade. Até lá, um abraço. Eu que agradeço, um abraço a todos.
Apesar do número de casos e mortes diárias pela Covid-19 ter chegado aos níveis mais baixos desde março de 2020, a Organização Mundial da Saúde mantém um tom de cautela. Aprender a conviver com a doença não significa fingir que ela não existe, mas sim usar as ferramentas que existem para nos proteger e proteger os outros. É o que diz o secretário-geral da OMS. Além da vacinação, novos medicamentos foram desenvolvidos, testados e aprovados para ajudar no combate ao coronavírus desde o início da pandemia. Mas nem todas as alternativas para enfrentar a doença estão disponíveis para todos os pacientes no sistema público. A vacina e os cuidados de prevenção ainda são as formas mais eficientes na luta contra a Covid-19. Na segunda parte desse episódio, vamos falar mais sobre os cuidados que devemos tomar e quais são as armas disponíveis nessa luta contra a Covid-19. Para isso, conversamos com o Dr. Renato Kifuri. Ele é infectologista, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Dr. Kifuri, sempre muito bom falar com você. Bem-vindo ao Item Mais. É sempre um prazer, Carol, estar com você e os ouvintes aí do Item Mais. Doutor, o foco da nossa conversa nesse episódio do Item Mais é justamente a confirmação de casos da subvariante BQ1. Daí minha pergunta, doutor, quem tomou a vacina contra a Covid-19 está com o calendário vacinal atualizado, está protegido contra a doença? Contra as formas graves, sim, Carol. Essa é a resposta no momento. Por onde tem passado a BQ1 aí pelo mundo, especialmente Europa e Estados Unidos, há um aumento do registro de número de casos, ou seja, a transmissão se dá de forma intensa, porém não é acompanhada de aumento das formas graves da doença. Temos que lembrar que essas variantes substituem as que circulavam. Quando começou a surgir a alfa, a variante original, a cepa original de Wuhan desapareceu, depois desapareceu a alfa, depois a beta, depois desapareceu a gama, veio a Ômicron, desapareceu a BA1, veio a BA4. 100% dos casos foram BA4 e BA5 e agora nós começamos um novo período de substituição. Toda vez que nós temos uma substituição, o aparecimento de uma nova variante, isso pode se traduzir numa onda aumentada. E todas, até o momento, sem exceção, que passaram até o momento, as vacinas que existiram ou que foram desenvolvidas continuam sendo altamente efetivas na prevenção do seu principal papel, que é a prevenção das formas graves. Doutor, temos nesse momento a quarta dose da vacina disponível. O que seria hoje um calendário vacinal completo para o brasileiro? Quinta dose, já podemos falar sobre ela ou ainda é muito cedo? É fundamental destacar que essa proteção para as formas graves é conferida frente à variante Ômicron para quem está com um calendário em dia, atualizado. Hoje, todos os indivíduos acima de 12 anos precisam ter, no mínimo, 3 doses. Para aqueles acima de 40, em alguns estados já a partir dos 18 anos, 4 doses. E aqueles imunocomprometidos, 5 doses. Esse é o calendário que nós precisamos estar e checar, porque muitas pessoas já tomaram lá atrás, não lembra se tomaram 1, 2 ou 3, é ir a uma unidade de saúde, confirmar, os dados são registrados no sistema, se há ou não ainda necessidade de alguma dose de reforço. Completar o calendário vacinal é a garantia de proteção para desenvolvimento de formas graves. Em relação à quinta dose, para indivíduos não imunocomprometidos, não há nenhuma indicação. Os dados mostram que não há evidência de benefício nessa quinta dose. O que nós vamos aí provavelmente ter em termos de quinta dose, ou mais uma dose além das 4, é a vacinação adaptada, que nós chamamos a vacina que contempla na sua formulação a variante Ômicron. Essa já foi licenciada em vários países, já está submetida à Anvisa e provavelmente o ano que vem os reforços serão com essa vacina chamada bivalente, que tem na sua formulação a vacina antiga, a vacina que a gente usa até hoje, e mais, junto com ela, um componente da Ômicron, aumentando a proteção, inclusive para as formas leves da doença. Doutor, essas vacinas passam por constante atualização diante do surgimento de novas variantes e subvariantes? Não tem sido assim não, Carol. Essa vai ser a primeira atualização da vacina, que tem sido aprovada em função aí da grande variabilidade do vírus. Não era possível determinar a elaboração de uma vacina que contemplasse a variante que estaria circulando até
o produto ficar pronto. Diferente da gripe, que é uma previsibilidade do vírus que vai circular o ano que vem, a gente não tinha até então nenhuma estabilidade do vírus. A Omicron, pelo jeito, veio para ficar. A maioria dos especialistas entendem que ter a variante Omicron na vacina é fundamental para que a gente aumente a proteção, como eu falei, também para as formas leves da doença. E o futuro, se vão ser necessárias novas adaptações da vacina, ainda o tempo vai nos mostrar. Mas a tendência é que vacinemos em 2023 como reforço. Isso precisa ficar claro que não é esquema de quem está incompleto. Quem já tem esquema completo com as vacinas hoje disponíveis, receberão um reforço com a vacina bivalente, que é o que tem sido feito em muitos países do hemisfério norte e nos Estados Unidos. Hoje, quem pode e deve se vacinar, doutor? Há pouco trazemos informação de que muitos brasileiros não completaram o seu calendário vacinal, não foram, por exemplo, aos postos em busca da terceira dose da vacina contra a Covid-19, sequer em busca da quarta. Muitas crianças que também não se imunizaram. Hoje, onde está o nosso déficit quando falamos de vacinação contra a Covid? Acho que nós nos equivocamos, Carol, chamando a terceira dose de reforço. A terceira dose não se trata de uma dose de reforço dispensável, que em momentos de mais calmaria da Covid-19 pode ser adiada. O esquema que garante proteção na era da Omicron é o esquema mínimo de 3 doses. Então, nós temos aí mais de 87% de cobertura vacinal da população elegível para 2 doses, porém, para a terceira dose, quase 60% somente. Nós temos 4 de cada 10 brasileiros que deveriam tomar a terceira dose que ainda não tomaram. Então, é importantíssimo. Esse talvez seja o principal recado que nós podemos dar por aqui. Complete o esquema vacinal. Esta é a garantia de nós continuarmos protegidos. As vacinas perderam sua eficácia na prevenção de forma leve. Mesmo os indivíduos vacinados acabam se infectando. A diferença que a vacina tem feito, o calendário completo, é a prevenção da forma grave e da evolução para as complicações e o óbito. Doutor, além da vacina, quais são as outras armas que temos nessa luta contra o coronavírus? Olha, infelizmente o Brasil não avançou no tratamento, nos antivirais e nos anticorpos monoclonais. Nós sabemos que alguns indivíduos, aqueles muito idosos, aqueles que têm um câncer, que vivem com HIV, que são transplantados, indivíduos imunocomprometidos, para esses indivíduos, sabidamente, o seu sistema imunológico fragilizado não os permite ter uma resposta adequada à vacina. Então pode dar 3, 4, 5, 6 doses para esses indivíduos, eles não vão responder porque há um comprometimento sério do seu sistema imunológico. Para esses indivíduos, e hoje eles respondem por boa parte das hospitalizações e mortes por Covid, é necessário agregar tratamento antivirais já disponíveis, tratamentos que funcionam, não aqueles antigos que se demonstraram ineficazes. Hoje temos o Monopiravir, temos o Remdesivir, temos o Paxlovid, disponível eventualmente até para saúde privada, quem pode pagar, mas precisam ser incorporados ao SUS. Esses indivíduos, nós não temos nenhuma oferta pelo SUS de medicamentos antivirais que modificam o quadro e reduzem o risco de complicações. Esse é o primeiro ponto. Nós precisamos dessa rápida incorporação desses medicamentos. E o segundo ponto, indivíduos de risco também, em momentos de aumento de circulação de vírus respiratórios, é preciso melhorar os cuidados, intensificar a lavagem de mãos, evitar aglomeração, uso de máscara. Então, nesses momentos, indivíduos mais vulneráveis precisam estar mais precavidos. E é claro, Carol, quem está sintomático não deve sair espalhando doença para todo mundo. É uma questão de cidadania, de responsabilidade social. Talvez essa seja a lição que a gente precisa aprender. Quem está tossindo, quem está sintomático, quem está com sintomas respiratórios, não deve sair por aí contaminando seus familiares, seus colegas de trabalho, seus companheiros de transporte público. É um exercício que nós precisamos fazer. Aumentar sempre que tiver uma maior circulação de vírus respiratórios a proteção, e sintomáticos evitar a contaminação. Recado está dado, doutor Renato Kfouri. Sempre muito bom lhe receber no Item Mais. Até uma próxima, doutor. Um abraço. Obrigado, Carol. Um grande abraço a você. A gente sempre reforça aquele recado quando falamos sobre Covid-19. Vacine-se contra a doença, se proteja, proteja os seus, proteja a todos. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer.
Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.